Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Eclesiastes, nosso 21º encontro, do Eclesiastes, capítulo 9, do versículo de 1 a 6. Apesar de tudo, vale a pena viver o presente e amar. Façamos, pois, nossa leitura. Capítulo 9, do versículo de 1 a 6. Refleti sobre tudo isso e cheguei a esta conclusão. Embora os justos e os sábios, com suas obras, estejam nas mãos de Deus, o homem não sabe se Deus o ama ou odeia. Tudo que o homem tem pela frente é vaidade, porque uma única sorte cabe a todos, inocente e culpado, puro e impuro, quem oferece sacrifícios e quem não os oferece, justo e pecador, quem jura e quem evita jurar. Isto é o mal de tudo o que acontece sob o sol. Uma única sorte cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, pensam loucuras, depois morrem. Quem é preferível? Para os vivos, ainda há esperança, pois é melhor cão vivo que leão morto. Os vivos sabem que deverão morrer. Os mortos não sabem nada. Não recebem um salário quando seu nome fica esquecido. Seus amores, ódios e paixões acabaram, e nunca mais eles tomarão parte no que se faz sob o sol. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Refleti sobre tudo isso e compreendi que os justos, os sábios e suas ações estão nas mãos de Deus. O homem não conhece nem sequer o ódio, o amor e o ódio, embora isso tudo se desenvolva diante dele. Isto é a Bíblia do Peregrino que traduz. A Bíblia Pastoral. A Bíblia do Peregrino diz assim: refleti sobre tudo isso e cheguei a esta conclusão. Embora os justos e os sábios com suas obras estejam nas mãos de Deus, o homem não sabe se Deus o ama ou o odeia. Então nós temos duas traduções possíveis. Do versículo 1 ao versículo 6, veremos a igualdade e o destino comum entre os seres humanos. Neste versículo, Coelet inicia dizendo: refleti sobre tudo isso. Ele refere a tudo isso. Primeiro, tudo isso nós encontramos no capítulo 8, versículo 17. Agora, Coelet diz um segundo tudo isso. Ele quer observar no primeiro momento, capítulo 8, versículo 17, a limitação do ser humano no campo do conhecimento. O segundo tudo isso se refere ao desconhecimento das relações entre Deus e o homem. Chegamos a uma questão sem resposta sobre o destino comum de todos os seres humanos. Ele fala aqui de justos, sábios,
fiéis à lei de Deus, em suas ações, aqueles que estão nas mãos de Deus, isto é, suas obras. Devemos entender obras como resultado, fruto da atividade, daqueles que estão nas mãos de Deus. O ser humano não tem conhecimento nem do amor, nem do ódio de Deus, no caso aqui. O ser humano não tem conhecimento nem do amor, nem do ódio de Deus. Isto é, o ser humano não pode penetrar no mistério mais oculto de Deus, que são os sentimentos mais profundos de Deus. A questão dos sentimentos em Deus se refere, então, a um antropomorfismo, dar características humanas a Deus. Ver Deus, então, a partir agora aqui dos sentimentos humanos. Por mais que penetremos no mistério de Deus, os critérios humanos são limitados, sectários, egoístas. Não conseguem compreender o mistério mais profundo de Deus. Então ele se esbarra num limite. Aqui Coelete trata do amor-ódio de Deus. Podemos ver um exemplo em Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 3, que diz: Amei Jacó, odiei Esaú. Ninguém pode saber se Deus o ama, isto é, o favorece na vida, ou lhe tem ódio, isto é, não lhe é benéfico em sua vida. Este versículo se refere aos bens desta vida. Se trata de coisas temporais. Vemos Coelete se opor à corrente de pensamento dominante de seu tempo e dos escribas da sabedoria, que interpretavam a prosperidade material como sinal de bênção de Deus e o fracasso na vida como sinal de maldição. Então nós devemos ter atenção neste versículo. Justamente, ele se refere aqui não às coisas de uma decisão interna em Deus em favor ou não a uma pessoa. Não. Aqui se refere às coisas temporais, isto é, aos bens desta vida. E ele vai mostrar que o fato de uma pessoa apresentar ser beneficiado ou não é um problema da prosperidade divina, como nós vamos ver. Ele vai questionar essa questão da prosperidade, da bênção de Deus, que faz uma pessoa rica ou outra pessoa pobre. Versículo 2. Tudo que o homem tem pela frente é vaidade, porque uma única sorte cabe a todos, inocente ou culpado, puro ou impuro, quem oferece sacrifícios e quem não os oferece, justo e pecador, quem jura e quem evita jurar. Coelete, neste versículo, expõe a tese de que não existe retribuição nenhuma na ordem moral, com 5 pares na esfera ética religiosa. Então, isso aqui é importante, nós guardarmos. Não existe retribuição nenhuma na ordem moral. Porque o inocente, o justo, o culpado, o mau. Quer abarcar a vida inteira do ponto de vista positivo e negativo. O puro e o impuro. Refere Coelete às prescrições relativas à pureza legal, questão de alimentação, higiene, culto. Quem oferece sacrifícios e quem não os oferece. Refere às pessoas religiosas piedosas, que prestam culto a Deus no Templo de Jerusalém, e, de outro lado, aqueles que não se preocupam com realizar
atos de culto a Deus e se opõe a eles. Hoje o exemplo, os que vão à missa e os que se opõem a ela. O justo, o bom e o pecador. Aqueles que observam a lei moral em todos os aspectos e aqueles que transgridem a lei moral de modo habitual. Então, existe uma única sorte que compete a todos. Não depende da sua vida moral ou sua vida não moral. Ora, quem jura e quem evita jurar, devemos levar em consideração ao preceito não pronunciar o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7, Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. A lei afirmava: só no nome do Senhor jurarás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Aqui vale para o testemunho oficial. Deuteronômio capítulo 21, versículo 1 a 9. Ou um pacto solene. Era proibido jurar em falso. Levítico capítulo 19, versículo 12. Todos são colocados aqui na observação do que vê Coelete, na igualdade de destinos. Todos têm o mesmo destino e a mesma sorte comum. Todos caminham para a morte, o destino mortal, onde se leva aqui a qualificação moral de cada um dos seres humanos. A questão e o escândalo se encontram na retribuição moral, onde o bem e o mal recebem o mesmo tratamento e a mesma recompensa, a morte. Isto causava escândalo para Coelete, porque na perspectiva da lei da bênção, da retribuição, o bem só recebe o bem, o mal recebe o mal. Mas como pode, se aquele que faz o bem recebe o bem, ter o mesmo destino do mal, que é a própria morte? Não há diferença entre os dois. Não há diferença, questão moral entre os dois, neste momento. Versículo 3. Isto é o mal de tudo o que acontece sob o sol. Uma única sorte cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, pensam loucuras, depois morrem. Diante do que se afirma no versículo 2, Coelete pondera dizendo: o mal de tudo é que todos têm um destino comum. Ele e todas as pessoas perspicazes experimentam em suas observações, isto é, todos morrem. Isto fica manifesto, pois acontece sob o sol. Existe o fato contestador e perturbador de que todos os homens, sem distinção, tinham o mesmo destino, isto é, um mal, um advérbio, lamentável. Aqui não tem conotação moral. Para Coelete, no coração humano, sabemos que existem qualidades também no sentido moral. Na sua visão pessimista é que no coração humano está cheio de maldade. Gênesis capítulo 6, versículo 5, Gênesis capítulo 8, versículo 21. E que deste coração só pode sair maus pensamentos, loucuras e vaidades, e que depois desembocarão na morte. Mas devemos ter consciência que, se constata essas coisas, Coelete não pode apresentar a maldade do coração humano como causa e motivo do destino mortal de todos os seres humanos. Coelete considera o comum destino mortal de todos os seres humanos e a maldade de seus corações como objeto de suas observações e reflexões no mesmo plano lógico. Ele não quer colocar a maldade do coração humano como motivação ou causa do destino da morte de todos os homens, visto que o justo,
o puro e o bom têm o mesmo destino mortal, o mesmo que tem o mal, o impuro e o pecador. O destino mortal dos seres humanos não depende, portanto, da conduta moral dos seres humanos. Somos todos mortais. Destino de todos, bons e maus, justos e injustos. Versículo 4. Quem é preferível? Para os vivos ainda há esperança, pois é melhor cão vivo que leão morto. Coelho está convencido de que não existe, no final da vida, nenhuma diferença entre os homens, seja um santo ou um criminoso. O mesmo é o destino de todos. Somos mortais, morremos. A diferença existe antes da morte entre os vivos. Então, a diferença não faz na morte, porque todos morrerão, sejam bons ou maus. A diferença está na vida. E uma vida é um produto de escolha humana. Né? Aos vivos ainda há esperança, pois é preferível estar vivo que estar morto. E as razões são muitas. A vantagem está na esperança, que é o horizonte aberto, uma luz que ilumina o horizonte humano, uma força irresistível que atrai o futuro, carregado de promessas. A esperança faz com que surjam ou nasçam no interior humano desejos e ilusões. Na Sagrada Escritura, a esperança une com Deus. É um ser pessoal, uma rocha firme, Senhor da vida e da morte. A esperança na Sagrada Escritura se converte em confiança, entrega total a Deus pela fé. O morto não tem possibilidade de esperar. Coelho cita um ditado da sua época: melhor cão vivo que leão morto. O cão é um animal impuro, desprezível. O leão é o oposto, nobre, símbolo do poder da realeza. Colocados, então, são chamados os homens a escolher entre o leão mais nobre e apreciável, mas morto, e o cão ínfimo, desprezível, mas vivo, para mais cão vivo que leão morto. Versículo 5. Os vivos sabem que deverão morrer. Os mortos não sabem nada. Não recebem um salário quando seu nome fica esquecido. No versículo 4, os vivos levam vantagem sobre os mortos, porque podem esperar e confiar. No versículo agora fala-se do conhecimento. Os vivos sabem. Os vivos assim superam os mortos. Os vivos sabem que deverão morrer, são mortais. Mas este conhecimento não traz consolo e conforto, pois nem todo saber é causa de alegria e alívio. Sendo as coisas deste modo, seria melhor nada saber, ou saber quase nada. Perdendo desse modo parte da nossa natureza ou condição humana de saber alguma coisa. Já os mortos nada sabem, visto que para eles não há recompensa, não existe salário, retribuição, pois o mesmo é o destino para todos. Mas ao morto a memória foi esquecida, pois a memória dos vivos sobre os que morrem seria seu único meio para a lembrança daqueles que morreram. Exemplo: daqui a 100 anos, qual memória as pessoas terão de nós? Às vezes só o nome, mas sem memória. Com o tempo gera o esquecimento. Os mortos vão perdendo sua própria existência debilitada.
Quando são os mortos totalmente esquecidos, então é que eles morrem definitivamente. Perdem toda a existência que possuíam. Versículo 6. Seus amores, ódios e paixões acabaram, e nunca mais eles tomarão parte no que se faz sob o sol. Os mortos não amam nem odeiam, não têm paixões e jamais participarão da vida histórica e temporal. Morreram. Aqui não tem reencarnação. Não existe reencarnação. Existe na perspectiva judaica a realidade do Sheol, mansão dos mortos. Mas aqueles que morreram nunca mais terão parte em tudo que se faz sob o sol. Na época de Coelet, inicia um movimento, na época dos Macabeus, que encontramos em Daniel, profeta, capítulo 12, versículo 2, e já presente no profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, que defendiam que os justos receberão uma recompensa depois da morte, depois da ressurreição, que deve continuar sobre essa terra. Ora, existem realidades que nós sabemos, existem realidades que nós não sabemos. Quanto à referência a que Deus, o amor de Deus, o ódio de Deus, nós não sabemos, isso aqui é um antropomorfismo. Nós não podemos penetrar e não temos condição de penetrar no mistério divino na sua totalidade. Deparamos com a nossa ignorância. Se as pessoas, a lei da retribuição, aquelas que fazem bem, receberão bens, receberão riquezas, os que foram eleitos, que foram escolhidos. Aqueles que não fazem o bem serão amaldiçoados, não terão nenhum bem, serão pobres. Isto mostra que não é verdade, porque existem pessoas más que vivem bem, existem pessoas boas que não vivem bem. Não é o critério da vida das pessoas, se uma pessoa faz um bem e outra pessoa escolhe o mal, que faz distinção naquilo que elas são. Não. Porque todos, mesmo quem faz o bem, quem faz o mal, eles terão o mesmo destino, todos morrerão. A morte iguala a todos. Mas existe uma possibilidade, aqui vista, a partir da perspectiva de Daniel e também já no profeta Isaías, da questão de que as pessoas boas receberão, no pós-morte, o bem que fizeram. E as pessoas más receberão as consequências do mal que fizeram. Mas isto ainda não é a questão levantada aqui por Coelet. Coelet quer mostrar que é preferível estar vivo e ter esperança do que morto e não se ter mais nenhuma esperança. Mas, ao mesmo tempo, descobrir que existe uma realidade em que já se começa a vislumbrar no pensamento de Israel de que a realidade humana não se esgota com a morte, mas ela tem uma perspectiva de vida e ressurreição, como a esperança última, uma razão última dada na realidade da ação divina, do dom divino. Mas isso é uma outra questão, vamos continuar depois a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.